graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero encontrá-los todos bem, dando a recomendação de sempre: desligue outros aparelhos. Você provavelmente está num ambiente desfavorável, não é aqui a igreja ainda. Em breve estaremos aqui juntos, com a graça de Deus, retornando aí aos cultos presenciais, muito em breve. Louvado seja Deus por isso. Então procure agora separar esse tempo para louvar e adorar o nome do Senhor. É um tempo de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, que seja de fato um tempo especial na sua vida, na vida da sua família. Tendo dito isso, eu queria fazer uma oração inicial. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso. Se puder curvar a cabeça, desejar fazer isso, faça isso. Aproveite para pedir perdão ao Senhor pelos pecados, purificar a sua vida. Vamos nesse momento abrir o nosso coração diante do Senhor para iniciarmos o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Obrigado porque podemos mais uma vez oferecer este culto ao Senhor. Antes de qualquer coisa, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor purifique as nossas vidas, ó Deus, encontrando no nosso coração, na nossa vida, algo que esteja desagradando o Senhor. Que o Espírito Santo que habita em nós nos incomode agora, para que possamos, arrependidos, pedir perdão pelos nossos pecados. Que nós sabemos que o Senhor é um Deus perdoador e nós te louvamos por isso. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor aceite este culto singelo, que sai de corações que confessam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler o Salmo de número 92. O Salmo de número 92 tem 15 versos, nós leremos todos. Você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia. Salmo 92, do verso 1 ao verso 15. É um hino de gratidão a Deus, e diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos profundos são. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Verso 10: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Palavra do Senhor. Que essa palavra, este hino de gratidão a Deus, encontre lugar no seu coração, na sua mente. Que Ele abençoe a sua semana, que você possa de repente lembrar de partes desse Salmo 92, que é um hino. Eu repito, diversos salmos são hinos, poderiam ser musicados e cantados tranquilamente, porque assim eram na época que foram escritos. Que este salmo fique no seu coração. O Senhor é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro verso: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Queria ter uma palavra de oração antes de, com música, louvar e adorar a Deus. Se puder fechar os olhos, faça isso. Vamos ter esse tempo de oração. Senhor, obrigado. Queremos apenas agradecer, como lemos, Senhor, aqui no Salmo 92, um hino de gratidão ao Senhor. Queremos agora nessa oração te agradecer pelos teus feitos em nossas vidas,
porque o Senhor tem sido bom, misericordioso e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, e no Senhor de fato não há injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor aceite, ó Deus, as nossas vidas e derrame sobre nós bênçãos, ó Pai, de forma que sejamos sempre cheios de gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos, já agradecemos. Amém. Graças a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos louvar e adorar a Deus com música, porque Ele é digno de ser louvado. Graça e a paz do Senhor, que cada um esteja do outro lado neste momento, louvando, adorando, engrandecendo o santo nome do Senhor. Sinta a presença de Deus neste lugar, sinta a presença de Deus te tocar nesses instantes. Feche os teus olhos, adore ao nosso Pai, o único digno de receber todo louvor e toda adoração.
glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao meu Senhor. Não há circunstância, olha o seu amor. Não me envolverá. Alegre estou. Não há circunstância, olha o seu amor. Não me envolverá. Alegre estou. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levaste o teu Pai, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso,
Obrigado, Pai, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Nós precisamos apenas da Tua presença. A Tua presença já nos basta. Perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre é fiel conosco, mesmo sendo infiéis contigo, Pai. Nós só temos que te agradecer pelo Pai bondoso que o Senhor é conosco. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Receba esses momentos de louvor e de adoração. Que todos os atos deste culto sejam glorificados no Teu santo nome. O que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor majestoso. No culto de hoje, eu gostaria de refletir um pouco e meditar com vocês no texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 25. João 9, do verso 1 ao verso de número 25. E está escrito assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como lhe foram abertos os olhos. E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho, e
e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se você puder fechar os seus olhos, vamos ter um tempo de oração. Senhor, obrigado pela Tua palavra, sempre impactante, sempre viva, eficaz e que encontra lugar nos nossos corações. Fala conosco agora nesse tempo de meditação, nessa reflexão de hoje, possamos sair daqui desse tempo transformados, modificados pelo poder da Tua palavra e no poder, na força do Espírito Santo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus sempre, Senhor. Amém. Graças a Deus. Texto clássico, o cego. É tão clássico que Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos daquele cego e até surgiu uma igreja com esse nome, acredite você ou não. Tem uma igreja chamada Cuspe de Cristo, que é com base neste texto. Eu não sei se o povo é muito criativo ou sem miolo algum. Eu não sei. Realmente, Cuspe de Cristo, com base no texto, diz que tem base bíblica o nome da igreja, que é impressionante, né? Onde o ser humano pode chegar. Fato é que, antes de irmos ao texto, muito conhecido inclusive, eu queria tecer alguns comentários em relação à situação religiosa atual, da crise religiosa que nós encontramos no meio cristão evangélico atual. Existe uma crise de identidade em meio aos evangélicos. Olha só, existem dois polos muito fortes em meio aos evangélicos, no nosso meio. Existe o polo daqueles que não acreditam mais, por exemplo, nos textos da palavra de Deus. Então, textos clássicos e milagres históricos, como por exemplo a travessia do Mar Vermelho, quando o povo sai da escravidão, atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos, secos, e quando o exército vem, o mar se fecha e pega todos os soldados ali. Ou o texto também quando as muralhas de Jericó ruíram, né? E as muralhas ruirão, tem até música, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Pois é, a esse texto também caiu um descrédito desse grupo. Esse grupo, por exemplo, questiona todos os milagres do Antigo Testamento, especialmente as 10 pragas. Então nem se fala, tem explicação para cada um. Tem alguns textos em relação ao Antigo Testamento que são realmente muito criativos, que vão explicando cada uma das pragas. Uma aconteceu por isso, a outra por aquilo e assim por diante. Fato é que fé a gente não explica, ou você crê ou não crê. Então esse é o grupo daqueles que são muito céticos. Então no meio dos evangélicos tem um grupo grande, muito cético, que já meio que rechaça os milagres, por exemplo, da Bíblia e milagres de maneira geral. Um outro grupo, que é o outro extremo no meio dos evangélicos, por isso que eu disse que é uma crise de identidade, os evangélicos não sabem o que eles creem direito, é que é o grupo daqueles que tudo é só por Deus, no sentido de que tudo tem que ter um milagre, tudo que tem que ter algo sobrenatural, tudo tem que ter algo grandioso. Eu me lembro década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, a onda dos dentes de ouro. Eu me lembro que muitas igrejas, inclusive presbiterianas independentes, lá do estado de São Paulo, pelo menos aconteceu muito, elas enchiam com determinados pregadores, pastores que diziam ter essa unção, que ele orava ali e as pessoas saíam com obturações de ouro, né, daquele culto. Interessante é que algumas pessoas não tinham nada no dente. Eu não entendia, eu era muito jovem nessa época, pré-adolescente, eu não entendia qual era o sentido de sair com obturação de ouro se eu tinha um problema no tornozelo.
Eu nunca consegui entender por que causava toda essa frenesia. A pessoa tinha um problema de conjugal, marido e mulher precisavam da intervenção de Deus e saía com dente de ouro. Então, assim, eu nunca consegui entender. E daí? Se é que, né? Depois de um tempo as obturações sumiram, assim, deixaram de ser de ouro. Mas enfim, eu pré-adolescente falava para o meu pai: pai, mas qual que é a lógica disso? A pessoa tem um problema no fígado e sai com uma obturação de ouro. E saía, nossa, numa satisfação, como se aquilo tivesse e o problema do fígado continuava. Então, assim, essa onda do dente de ouro é essa onda dessa turma do exagero, que tudo tem que ser algo sobrenatural, miraculoso, uau. E tem a outra turma que é de céticos que não creem em quase nada. Por isso que eu disse que existe uma crise de identidade no meio evangélico. Os que não creem em nada e os que só creem em coisas miraculosas, né? Mas não existe um equilíbrio, né? E não existe uma harmonia no meio evangélico. Por isso, a quantidade absurda de denominações que nós temos. Talvez esse seja um dos grandes motivos, né? As diferenças doutrinárias e as necessidades dos públicos que vão nas igrejas. Isso tudo conta. O nosso texto, o que isso tem a ver com o bom? O nosso texto tem um conflito aí por trás de todo esse texto, da cura desse cego. Tem um conflito em jogo. Qual é o conflito? Conflito entre os fariseus, que estavam representando então a tradição dos judeus, e a comunidade que a gente chama de comunidade joanina, a comunidade para a qual João escreve o Evangelho. O João está lutando contra a hipocrisia dos fariseus, né? Porque os fariseus eles tinham uma hipocrisia que acabava crescendo o fermento do autoritarismo, crescia a coisificação das pessoas e das estruturas. E João está lutando contra isso. Se de um lado nós tínhamos os fariseus que reafirmam o caráter absoluto da lei mosaica, que é a lei mosaica, a lei de Moisés. De outro lado a gente tem os cristãos que reafirmam a fé em Jesus de Nazaré e que afirmam que Jesus de Nazaré é superior a Moisés e Abraão, por exemplo. Então, se você vai olhar lá no verso 28, nós não lemos esse texto, mas você vai encontrar isso daí. Então, existe esse conflito em jogo, né? A lei, por exemplo, estava sendo usada para incutir medo, e os judeus que confessavam a fé em Jesus, que queriam confessar a fé em Jesus, muitas vezes não confessavam. Olha os pais desse rapaz que foi curado. E aí, quem curou? E o medo de falar que foi Jesus, né? Ele já tem idade, pergunta para ele. Tiraram o corpo fora para deixar o filho responder. Tamanho medo causado pelos fariseus ali, que forçavam a questão da lei. O capítulo 9, de maneira geral, eu estou falando do contexto, pano de fundo, para a gente entrar nas 3 mensagens que eu gostaria que a gente guardasse hoje. Mas o pano de fundo é interessante. O capítulo 9, por exemplo, vai apresentar aí pelo menos 2 leis que marginalizavam as pessoas. Quais eram essas 2 leis? A primeira lei é que doença era sinal de pecado. Doente, sinal de pecado e castigo de Deus. Doença é sinônimo de pecado e castigo de Deus. E a observância cega em relação à lei do sábado. Bom, isso a gente vê até hoje. Eu me lembro de uma pregadora, Valnice Milhomens, talvez você já tenha escutado alguma mensagem dela ou lido algo. Uma época ela dizia que crente não ficava doente, que doente que estava com doença era pecado. Até ela ficou enferma, foi internada, enfim. Uma bobagem absurda. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E tem alguns crentes que acreditam que a gente vai passar sem aflição, sem enfermidade, sem nada. E no capítulo 9 de João tem essas 2 forças muito fortes aí, forças fortes dos judeus. Doença é igual a pecado e castigo de Deus, e Jesus vem dizer que não tem nada a ver com castigo isso, e muito menos com pecado. Nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Ele é cego para que pudesse manifestar a glória de Deus nele, foi o que Jesus responde.
não é? É o que Jesus responde, foi o que ele respondeu. E aí nós temos a outra lei cega em relação ao sábado, e o detalhe é que a cura acontece no dia de sábado. Então, todo esse pano de fundo nos mostra que uma visão ou uma leitura estritamente fundamentalista das Escrituras nos leva à deturpação do real significado dos textos bíblicos. Isso é muito perigoso, nós precisamos ter clareza dos textos. Então, nem a doença é igual a pecado e castigo de Deus, porque isso é uma bobagem do tamanho do Brasil, vamos dizer assim. Eu já vi pessoas falarem, por exemplo, olha, você está doente desse jeito porque isso é castigo de Deus, porque você no passado foi isso, aquilo e aquilo outro. Pessoa que diz uma coisa dessa não entendeu a mensagem do Evangelho, muito menos a mensagem da graça de Deus, da manifestação graciosa de Deus em Jesus Cristo, o amor do Senhor. Esse não é o Deus a quem servimos, um Deus de castigo, ele é um Deus de justiça, mas não um Deus de castigo. A palavra de Deus nos garante que quando entregamos o coração para Jesus, por exemplo, as coisas antigas passam, tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram e eles que se fizeram novas. É Bíblia isso. Então, alguém que no passado fez coisas que desagradaram o coração de Deus, cometeu pecados, se ela se arrependeu, entregou o coração e a vida para o senhorio de Cristo, as coisas velhas passaram e eles que se fizeram novas. Ela é uma nova criatura agora sob o senhorio de Jesus Cristo. Então essa coisa de que doença é castigo de Deus é bobagem e heresia. Deus não é esse Deus do castigo, não é. Eu me lembro sempre daqueles desenhos onde Deus, um senhor de barbas brancas, fica com um raio na mão jogando no Pica-Pau, por exemplo, desenho do Pica-Pau, ou no Tom e Jerry lá, jogando raio como se ele fosse um Deus tirando e cheio de castigos. Isso não é Bíblia, isso é heresia. E de que doença é sinônimo de pecado também é uma bobagem. Todos pecamos e carecemos da glória e da graça de Deus, ponto. O único sem pecado foi Jesus. Se doença tivesse associada a pecado, todos nós seríamos eternamente doentes. Todos nós, ninguém é perfeito, todos nós pecamos. Então não faz sentido dizer que o pecado, a doença é fruto do pecado, ou é resultado do pecado, né? O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e nós precisamos nos arrepender. Somos seres humanos, e aí nós erramos e pecamos todos os dias, nos arrependemos, nos lançamos aos pés da cruz de Cristo. Então, doença sendo consequência de pecado e castigo de Deus, heresia, isso não é Bíblia, não é o Evangelho que cremos. E uma cega observância da lei do sábado é outra bobagem. A gente já estudou, né, já vimos em estudos bíblicos sobre as leis, né? As leis cíveis, as leis sacrificiais ou religiosas e as leis morais. Então nós temos esses 3 níveis de leis. Muitas delas, dependendo do grupo onde ela está inserida, se resolveram no advento. Quem é o advento? Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele resolve a grande maioria das leis. Ele não veio abolir as leis, ele veio trazer plenitude, plenificar essas leis. Então, leis do tipo relacionais, por exemplo, está escrito: não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar com intenção impura já cometeu pecado. Então Jesus vem para trazer plenitude às leis. Agora, algumas leis, como por exemplo as leis de sacrificar animais, as leis de propriedade, quando falecia o esposo, a viúva deveria se casar com o irmão dele, para perpetuar ali as questões de propriedade, não é? As leis em relação à higiene do povo. Então existiam leis que quando o povo lá está peregrinando, Moisés orienta: as mulheres que estavam em período menstrual tinham que se afastar da comunidade por pelo menos 2 semanas, não é? Então essas leis foram ficando no Antigo Testamento, leis que faziam sentido e que foram úteis no período no qual elas foram dadas por Deus. E a maioria dessas leis vão se resolver na vinda de Jesus Cristo. Então a lei de guardar o sábado
que nem é bíblica no sentido de Deus, porque nós já estudamos também. Você vai se lembrar que sábado não é um dia na Bíblia, sábado é um conceito. É o Shabat do Antigo Testamento, da língua hebraica, e é o Sabatós do Novo Testamento, da língua grega. Então, nós não temos que guardar um dia, sim um conceito, a ideia do descanso. O descanso que vai virar o descanso eterno, quando estivermos morando com o Pai. Tendo dito isso, e fechando esse parênteses dessas duas terríveis verdades absolutas dos judeus, dos fariseus especialmente, das doenças sendo resultado de pecado e castigo de Deus, de guardar cegamente a questão do sábado como um dia, não como um conceito, Jesus vem e vai quebrando essas coisas. Ele já disse que não é nem pecado dele nem dos pais, que é para que se manifestasse a glória de Deus. Ele pega e cura em pleno sábado. Esse homem depois é expulso da sinagoga porque ele declarou ser Jesus o que curou. E aí eu gostaria de destacar 3 coisas muito importantes. A gente precisa olhar para esse texto com pelo menos 3 perspectivas, porque às vezes estamos vivendo aí numa cegueira há muitos anos, precisando de um lodo de Jesus nos nossos olhos para que a cura aconteça. E a primeira coisa que eu queria que a gente guardasse nesse contexto todo que eu falei, nesse pano de fundo todo que eu trouxe, se encontra do primeiro verso ao verso 7, parte A, a possibilidade de ser socorrido. Do verso 1 ao verso 7, parte A, a gente tem a possibilidade de ser socorrido. Jesus viu esse cego. Ele não só viu no verso 1, como do verso 3 ao verso 5, ele livrou o cego de culpa pelo problema. E aí, nos versos 6 e 7, parte A, ele viu, livrou e agora ele curou o cego, resolvendo esse problema. Veja bem, aquele cego provavelmente estava à porta do templo, ele não podia entrar, porque ele era cego, e ele ficava marginalizado, não é? A lógica é que se ele era cego é porque ele tinha pecado, era castigo de Deus, então ele não era digno de entrar na sinagoga. Imaginem vocês se nos nossos templos hoje, as pessoas que fossem pecadoras fossem impedidas de entrar nos templos. Acho que os templos ficariam vazios, né? Todos nós somos pecadores. E aí Jesus vê aquele cego. Muita gente passava por ali e não dava a mínima para aquele homem. Jesus vê o cego. Jesus não só vê, como ele livra aquele homem daquele peso, da culpa por aquela cegueira. Será que é pecado meu, castigo de Deus sobre mim? E Jesus diz, não é. E aí Jesus vai e cura, e ele cura e apresenta 2 sinais muito concretos nesse momento de cura. Ele faz lodo e aplica nos olhos daquele homem, e ele manda aquele homem ir até o tanque de Siloé, para se lavar. Eu disse há algum tempo atrás que existe a nossa participação no milagre, no processo do milagre. Jesus fez o lodo, aquele homem aceitou aquele lodo, cuspe no chão, Jesus faz lodo e coloca, e ordena que ele vá se lavar no tanque de Siloé, e ele vai. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo um período de cegueira espiritual, não é? Momentos de tribulação, de dor, de angústia, e Jesus passou um lodo nos nossos olhos, e Jesus disse, vá até o tanque de Siloé se lavar, de maneira figurada, eu estou dizendo, é claro, e a gente não vai, e aí a cura não acontece, e a gente continua cego. Eu não sei qual é a sua participação no processo do milagre que Deus está fazendo na sua vida. Eu procuro saber qual é a minha participação no processo de milagre que Deus faz na minha vida todos os dias. E eu preciso entender se eu tenho que ir até o tanque de Siloé. E se ele disse vá, eu tenho que ir. Se Jesus está dizendo para você, vá fazer tal coisa, faça. Participe do processo do milagre. Jesus está te vendo, Jesus está tirando dos seus ombros o peso da culpa. E Ele está te curando. Será que conseguimos crer nisso? Vá até o tanque de Siloé, lavar os olhos, e você voltará vendo, e você será curado. De cego, você será alguém que voltou, ou que passou a enxergar, porque os pais disseram que ele era cego desde que nasceu. Faça isso.
a possibilidade de ser socorrido existe. O socorro de Jesus está aí do teu lado. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é problema conjugal, eu não sei se é problema familiar, emocional, psicológico, financeiro, espiritual. Jesus sabe. E existe a possibilidade de ser socorrido, como existiu para esse cego. E talvez Jesus já tenha passado lodo nos seus olhos e falte você ir até o tanque de Siloé lavar. Segundo, do verso 7, parte B, até o verso 11, nós temos que crer em obediência. 7b até o 11. Crer em obediência. O que Deus quer é que creiamos. Olha lá o verso 11. Deixa eu subir aqui no verso 11. Opa. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Ai, ai, ai. Jesus quer apenas que eu e você creiamos em obediência. Tantas mentiras de pastores e líderes que se utilizam da Bíblia em benefício próprio. O cego apenas creu e obedeceu. Ele acreditou com toda a fé do seu coração e obedeceu e foi até o tanque lavar. Quero ler uma frase de Spurgeon que diz assim, ó. Essa frase é boa, preste atenção. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Ponto. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, lhe obedece. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, lhe obedece. O Spurgeon disse isso. Um dos maiores pregadores da palavra de Deus, da história do cristianismo. A história do cristianismo. Esse cego, meus irmãos e minhas irmãs, desde nascença, como seus pais disseram, ele já tinha experimentado exclusão e humilhação a vida inteira. Ninguém queria ficar perto dele. Ele era um fardo, ele era alguém marginalizado, alguém que estava ali à margem, colocado de canto, cego, pecador, castigado por Deus. Na época, olha a frase que eu notei, a concepção judaica declarava cada doença como consequência do pecado e do castigo de Deus. Por isso que os doentes ou as pessoas com defeitos físicos eram marginalizadas. A cegueira daquele homem implicava que ele era alguém pecador e impuro. Todos nós pecamos e carecemos da glória e da graça de Deus. Não se esqueça disso. Então, primeiro, existe a possibilidade de ser socorrido. Jesus está ao seu lado. Talvez já tenha passado o lodo nos seus olhos. Falta você ir até o tanque de Siloé. Segundo, a fé, crer, tem que ser em obediência. A fé não questiona, a fé vai e faz. Se Jesus disse, vai se lavar no tanque de Siloé, você tem que ir se lavar, acabou. Se Jesus está dizendo, vai falar com a pessoa e pedir perdão para ela, você tem que ir e pedir perdão, que é isso que vai te curar e te restaurar e tirar essa sua cegueira. O que Jesus disser, nós temos que fazer em obediência, porque fé e obediência fazem parte do mesmo pacote, como disse Spurgeon, muito bem. Inclusive. E terceiro e último lugar, do verso 11 ao verso 25, acontece uma transformação inexplicável, do verso 11 ao verso 25, e aí a gente olha os versos 11 e 12 e vê que a gente não tem que ficar explicando a bênção, a gente tem que se apropriar da bênção e se alegrar na bênção. Tem gente que fica querendo explicar a bênção. Bênção não se explica, milagre não dá para explicar. Se der para explicar, não é milagre. Se eu consigo explicar as 10 pragas, não foi milagre. Se eu consigo explicar o mar vermelho, não é milagre. Se eu consigo explicar muralhas ruírem em Jericó, não é milagre, é explicável. Milagre não é explicável, milagre é sobrenatural, milagre é transcendente, milagre vai além da minha compreensão e da sua.
Nós não temos porque que ficar explicando a bênção, porque é uma transformação inexplicável. A transformação acontece. O verso 25 talvez seja o mais belo de todos. Os fariseus questionando aquele homem, questionando, e ele pega e retruca: se é pecador eu não sei, falando de Jesus. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. E contra fatos, não há argumentos. Tem gente que fica querendo explicar a bênção, tem gente que fica querendo dar explicação para a ação de Deus. Eu sempre gosto de dar exemplo daquela irmã lá do interior do Paraná, que um dia pediu a palavra numa igreja presbiteriana independente para dar um testemunho. E o pastor tinha pregado sobre a transformação, quando Jesus transforma a água em vinho, no seu primeiro milagre, naquela festa de casamento. E aí ela pegou o microfone e falou assim: olha pastor, uma benção a mensagem, eu preciso dar um testemunho. O pastor disse: ok, já havia conversado com ela antecipadamente, a palavra veio a calhar. Ela disse: olha meus irmãos e minhas irmãs, transformar a água em vinho eu nunca vi, a pregação do pastor, uma bênção, mas eu nunca vi transformar água em vinho. Agora, transformar a pinga que meu marido sempre tomou em comida na mesa para mim e para meus filhos, isso eu vi acontecer nos últimos tempos em casa. Multiplicar os pães e peixes eu também não vi, mas a transformação de um homem violento, grosso, duro, em um pai amoroso, carinhoso com a família, isso eu estou vendo acontecer nos últimos tempos lá em casa, porque o milagre aconteceu na vida do meu esposo e a transformação inexplicável aconteceu. Jesus transformou aquele homem que bebia, que batia, num homem que passou a se preocupar com o bem-estar da família e em dar amor e dar carinho. Água em vinho eu não vi, peixes e pães eu não vi multiplicar, mas na minha casa o milagre aconteceu e eu quero glorificar a Deus. Não tem que explicar, tem que se apropriar e glorificar, tem que se apropriar e agradecer a Deus, ser grato pela ação divina do Senhor nas nossas vidas. Existe a possibilidade do socorro, Jesus está do seu lado. Tem que crer em obediência. Creia e vá para o tanque de Siloé se lavar. E a transformação inexplicável vai acontecer na sua vida. E você não tem que explicar a bênção. Apenas receba e glorifique em nome de Jesus. Eu quero concluir lembrando do que Jesus disse em relação à sua missão. Está lá em Lucas 4, verso 18. Está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão do Senhor Jesus. A missão do Senhor Jesus é me libertar e te libertar. A missão do Senhor Jesus é me dar salvação e te dar salvação. A missão do Senhor Jesus é tirar a minha cegueira e tirar a sua cegueira. Existe a possibilidade do socorro. Creia em obediência, porque a transformação inexplicável vai acontecer em nome de Jesus e pelo poder de Jesus, para que Ele seja glorificado por mim, por você e por todos aqueles que ouvirem o nosso testemunho. Creia nisso. A bênção acontece porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E quando acontecer e alguém te questionar, faz igual aquele cego. Olha, porque eu sei que eu era cego e agora eu vejo, para a glória do Senhor. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça se você puder. Senhor, obrigado pela Tua palavra, sempre viva e eficaz. Obrigado a Deus porque o Senhor fala aos nossos corações. A Ti honra, glória, louvor e adoração sempre. Senhor, que nesse momento o Senhor visite cada irmão e cada irmã que participa deste culto.
Senhor, que aqueles que estão vivendo em cegueira, seja ela qual for, que o Senhor possa chegar com a intervenção divina que só o Senhor pode dar. Senhor, sabemos que existe a possibilidade de socorro, sabemos que muitas vezes o lodo o Senhor já até passou e a gente não foi lavar no tanque de Siloé. Que a gente creia em obediência e assim veremos a transformação inexplicável acontecer nas nossas vidas, seja na área que for. Cada um de nós tem a sua luta, cada um de nós tem o seu deserto. O que nós queremos dizer a Deus, testemunhando aqui o que eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Que isso seja realidade, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra encontre lugar no teu coração, na tua mente, como encontrou no meu. Alguns avisos de sempre. Nós temos as devocionais durante a semana, estudo bíblico na quinta sobre Pai Nosso, domingo de manhã, Apocalipse, culto. E estamos aí na iminência de retornar os nossos cultos presenciais, respeitando a flexibilização municipal. Louvamos a Deus, porque existe aí a possibilidade de uma flexibilização melhor um pouco. Aí mais gente vai poder estar na igreja, talvez não todos, é claro. Pessoas que estão em risco, é aconselhável que fiquem em casa mesmo. Nós estamos acompanhando, o Conselho da Igreja está acompanhando isso e já estamos aí no aguardo dos nossos equipamentos para a transmissão dos cultos online, ao vivo. Isso acontecerá mesmo pós-pandemia, quando tiver vacina, não importa, os nossos cultos serão sempre transmitidos daqui para frente, para que a palavra de Deus seja multiplicada o máximo possível. Se você quiser entregar o seu dízimo, a sua oferta, tem aí o número da conta na igreja, pode falar com o presbítero Sérgio Júnior Tesoureiro, ou então domingo de 8h30 às 9h30 da manhã, você pode passar aqui na igreja, a gente pode se ver inclusive, vai ser muito bom, vai ser bênção. Lembrando que essa última semana do mês, dia 31 de outubro, tem celebração aí da Reforma Protestante. Então esteja em oração essa semana. A IPI do Brasil inicia uma semana de oração em relação a isso. Eu vou enfatizar isso ao longo da semana, junto ao Ministério de Oração também, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe muito a sua vida essa semana e a sua família. E eu quero orar encerrando e agradecendo. Senhor, obrigado por este culto, cada momento. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor aceitou esse culto do teu trono de graça. Continua falando ao nosso coração, abençoa as nossas vidas ao longo dessa semana, que sejamos sempre incomodados pela tua palavra e transformados por ela, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o nosso próximo culto.